Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, bom dia, bom dia. Bom dia, amigo pastor Moreira, bom dia, amigos e irmãos da poderosa Sala 57. Aleluia, o senhor está bem? Bem, graças a Deus. Animado para a vigília? Animadíssimo, né? Eu estava observando aí, enquanto você falava aí, né? Aqui na Bahia, né, tinha um personagem na televisão aí, como é humorista, né? Que ele tinha um personagem que dizia assim, né? Eu saio da Bahia, mas a Bahia não sai de mim, né? É o seu caso aí, né? De jeito nenhum. Mas como o pastor Gondim, eu te amo, cara. Amém. Querido. Sim, pois não. Animado aí para a vigília de amanhã? Mas amanhã vai ser um marco, viu? Na história da igreja, viu? História da igreja. Não é simplesmente da Sala 57, não. Um marco. Verdade, irmão. História da igreja. Você tem toda a razão a dizer isso. Já são 5h55, vou orar e eu quero ouvir o que Deus vai me dizer hoje pela sua boca. Obrigado por você ter colocado nas mãos do Espírito à sua disposição para poder ser um agente de salvação e de vida a todo o que nele crê. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Flávio. E nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor deu para ele se desenvolver, para crescer, para que ele seja uma bênção. Hoje, o Senhor poderá tê-lo outra vez para falar a nós, para falar à tua igreja. E nós te pedimos que o Senhor toque esses seus lábios, que, como de todos os mortais, são impuros, mas que, como acontece em todos que se entregam a ti, submetem à tua graça, podem se tornar puros para falarem em teu nome. Fale a nós por meio dele. Corrige-nos, exorta-nos, anima-nos, repreende-nos, educa-nos na justiça, Senhor, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós a ti clamamos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é contigo, varão. Amém. Pastor Moreira, você falou o que está acontecendo hoje, né? Na história, né? Eu gosto muito da história. A história nos traz muitas lições, né? Eu acho que eu seria um bom professor de história, porque é um assunto, um tema, né? Uma área que eu gosto muito, né? E o que está acontecendo hoje é que faz 110 anos do naufrágio, né? Eu acho que não é o maior naufrágio que aconteceu na história, mas é o mais famoso, né? Na sua época foi o maior, né? O naufrágio do Titanic, a viagem inaugural, aquele navio que era considerado insubmergível, né? Nada pode afundar esse navio, ao ponto de eles não levarem nem os botes salva-vidas suficientes, porque é impossível acontecer, né? E das cerca de 2.200 pessoas que estavam embarcadas, olha o tamanho desse navio, né? 2.200 pessoas embarcadas, mais de 1.500, acho que 1.572, me parece, perderam as suas vidas. E o Titanic entra para a história como um monumento, né? da autossuficiência, da prepotência, da arrogância do homem. Ele é sempre mencionado como um símbolo. Nós estamos na Semana Santa, né? na semana que relembra, né? A Semana Santa. E nesse dia eu quero ver analisar um personagem que também é símbolo de arrogância e prepotência e autossuficiência. Eu queria convidar a todos a abrirmos a Bíblia no livro de Lucas no capítulo 22, onde esse personagem bíblico, um dos mais conhecidos, ele é apresentado, né?
Ele é uma figura importante aí na última semana do ministério terrestre de Cristo. Lucas 22, verso 31 até o 34, Jesus diz assim: Simão Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui Jesus está fazendo uma advertência clara, aberta, direta. Eu sei, Satanás, como fez com Jó, está fazendo contigo agora. Ele reclamou, dizendo: eu quero Pedro. Ele está falando com o pai: eu quero Pedro. Eu vou sacudir Pedro, vou jogar Pedro para cima, vou peneirar Pedro. Eu quero ver se Pedro é um homem que confia em ti mesmo. Mesma coisa que fez com Jó. Ali está Jesus fazendo uma advertência. Mas Jesus não diz assim: mas fique tranquilo, porque eu roguei por ti. Olha a resposta de Pedro, verso 33. Ele, porém, né? Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, não precisa, Senhor, não se preocupe comigo. Pode deixar, eu estou pronto já. Deixa ele fazer o que ele quiser, eu estou pronto. Mas Jesus, verso 34, mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, ou me conheces, antes que o galo cante. Todos estão sujeitos à queda espiritual. Todo ser humano. Pedro, ele era um gigante, né? Ele era um gigante na fé. O apóstolo Pedro. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, tem um texto clássico que fala sobre a queda. Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Esse texto está dizendo que a queda espiritual, ela é sempre uma realidade presente. Pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um. Deixa eu marcar aqui meu tempo aqui para não me perder. Termina a gente, né? Deixa eu colocar meu relógio aqui. A queda espiritual pode acontecer com qualquer um. Pedro, já, como eu disse, ele era um gigante na fé. Ele jamais pensou que poderia acontecer. Pedro tinha tido experiências maravilhosas com Cristo. Observe que nós estamos aqui já no finalzinho, quinta-feira, né? Nessa noite, Jesus será entregue, nessa noite. Ontem, quarta-feira, Judas já tinha feito já o pacto da traição. Já tinha até recebido as 30 moedas de prata. Nessa noite, após aquele momento da Santa Ceia, Jesus seria entregue. Então, ele estava no finalzinho do ministério, ele tinha passado 3 anos e meio com Cristo. Ele já tinha visto muita coisa. Ele contemplou milagres impressionantes. Ele viu Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias morto. Pedro é o único ser humano, depois de Cristo, que se tem registro que andou sobre as águas. Pedro não fingiu, não simulou, ele andou sobre as águas. É verdade que depois ele afundou, mas ele passou pelo menos alguns segundos andando sobre as águas. Então ele teve experiências que talvez não, acho que nenhum de nós teve ainda. Pedro, ele próprio fez milagres, quando Cristo deu poder sobre ele, sobre os 12, depois sobre os 70, né? Ele saiu, expulsou demônios, fez maravilhas, voltaram felizes da vida. Então, eles experimentaram o poder de Cristo na sua vida. Pedro experimentou isso. Ele não estava nos planos de Pedro a queda espiritual. Mas, como alguém já disse, que para morrer basta estar vivo, para cair basta estar em pé. Por isso, Paulo diz: se alguém alguém pensa que está em pé, fique esperto, fique ligado,
para você não cair. Cuide para que não caia, porque a queda espiritual vai ser sempre uma realidade presente. Eu queria ver aqui nesses momentos, nesses 20 e poucos minutos que temos aqui, nós queríamos analisar rapidamente aqui alguns fatores que levaram Pedro à queda, algumas atitudes que Pedro tomou, que o levou à queda espiritual. O primeiro nós vamos encontrar em Marcos capítulo 14, Marcos 14, verso 29. É dentro do mesmo que falou Lucas, só que agora pelos olhos de Marcos, né? E os estudiosos aí dizem que o Evangelho de Marcos, na verdade, é escrito por Pedro. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. O pastor Mirodô, inclusive, é um dos que dizem isso, né? No seu livro O Incomparável Jesus, né? Então, em Marcos diz assim, verso 29, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele não queria nem ouvir o que Jesus estava dizendo. Verso 31, mas ele insistia ainda com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Pedro estava determinado. Não, eu já estou pronto. Eu estou pronto. Pedro, o primeiro passo para a queda é a autossuficiência. É o que aconteceu lá com o pessoal lá do Titanic, né? A autossuficiência. A autossuficiência é a confiança vaidosa em si mesmo, em seus próprios méritos, no que você conhece, no que você sabe, no que você faz. A autoconfiança. Eu acho que eu já falei aqui, eu queria repetir. Eu tenho muita preocupação com as palavras que começam com o prefixo auto. Auto com U. Não é auto de altura com L, né? Auto com U. Esse auto, no inglês, é o self no inglês. O auto, o carro, ele era puxado por cavalos e por bois, a carroça, o carro. Quando foi criado um motor de combustão, o carro parou de ser carro e passou a ser automóvel. Não precisava mais de um carro sendo puxado, ele é automóvel. Ele se move sozinho. Então, a autoajuda é que você não precisa de ninguém, você mesmo se ajuda. A autoconfiança, você mesmo tem confiança. A autossuficiência, você é suficiente em si mesmo. A autoestima, uma palavra muito utilizada, né? Inclusive na psicologia e na igreja também, às vezes é muito utilizado isso em sermões. A autoestima, muito cuidado com a autoestima. Eu não creio em autoestima, você mesmo se achar, vamos dizer. Eu creio na estima do alto. A nossa estima, ela não é self, não é em você mesmo. Está fora de nós. Não está em nós mesmos. É o que ele pensa de nós. É o que Deus pensa de mim. E não o que eu penso de mim mesmo. É o que Deus pensa de mim. Minha confiança, minha suficiência está nele. A minha estima está nele e não em mim mesmo. Pedro se tornou autossuficiente. Eu lembro que quando antes de assumir o cristianismo, antes de conhecer a verdade do evangelho, antes de me entregar, eu era
jovem, né, até 23 anos, um jovem como qualquer um outro, e eu gostava de ficar, às vezes, até tarde da noite assistindo TV. Um dia eu vi uma luta na TV de um lutador muito conhecido na época, era famoso, o lutador brasileiro mais conhecido que tinha na época, se chamava Adilson Rodrigues, acho que da Silva, mas ele era mais conhecido como Maguila. Eu via muito falar de Maguila e um dia fiquei até tarde, né, para assistir aquela luta, para ver esse lutador que era tão conhecido, tão famoso, né, se falava muito nele. Era a luta contra um americano. E Maguila estava muito bem preparado para aquela luta, né? Ele se movia pelo ringue, né, com desenvoltura. Já o americano, que era o seu oponente, que o desafiara, acho que Maguila nesse tempo era campeão de boxe aí, de uma dessas, né? Tem várias categorias, ele era de uma dessas aí. E o desafiante, um americano, parecia muito ser uma luta assim, arranjada, porque aquele oponente estava meio fora de forma, meio, né, não estava com muito aspecto de um lutador. E o Maguila estava muito bem. E naqueles primeiros assaltos, ele bateu muitas vezes, golpeou aquele oponente ali com jabs, com cruzados, com direito. Aquele homem, mas ele parecia imbatível. Quanto mais batia, mais ele continuava em pé. Os olhos já inchados de tanto soco, mas o homem permanecia em pé. E chega um momento em que Maguila se aproxima dele e quando solta o direto, a luta, parece que foi em São Paulo a luta, a torcida toda a favor de Maguila, quando eles soltam um direto, aquele homem cai e a torcida vibrou, pronto, finalmente, é o que eles esperavam, nocaute. Aquele homem caiu e Maguila se vira para a torcida, levanta os braços e todo mundo aquele êxtase, até o que estava assistindo estava feliz com aquele momento ali, estava acompanhando, né? Mas, de repente, Maguila olha para trás, o homem levantou. Não é que ele levantou de novo. E Maguila agora vem de novo para resolver a situação. Só que Maguila agora veio diferente. Maguila estava bem preparado, ó, nessa posição assim mais ou menos. Aqui, no pugilismo, né, na luta de boxe, aqui diz que está com a guarda alta. Quando faz assim, baixou a guarda, uma expressão que se usa muito, né? Você não pode baixar a guarda. É uma figura tirada do boxe. Guarda alta, preparado para se proteger, ó, guarda baixa. Maguila veio com a guarda baixa. Ele veio com os braços soltos. Ele não veio. Aquele homem estava meio morto. Era só mais um soco. E ele desferiu aquele último soco que faltava. Quando ele socou o homem, aquele americano, ele se desviou, fez uma esquiva nas cordas, ele estava nas cordas, fez uma esquiva nas cordas, soltou o braço. O oponente, o braço esquerdo, ele deu um gancho, essa foi a expressão, um gancho de esquerda, que pegou na ponta do queixo de Maguila, e Maguila caiu, e eu jurava que ele tinha morrido, porque ele caiu totalmente inerte. Acho que até hoje ele está querendo imaginar o que aconteceu. O que aconteceu com Maguila? Autossuficiência. Ele achava que a luta estava ganha. Crasso erro. Muitos cristãos pensam que a luta já está ganha, mas o inimigo das almas não desiste. Eu fui batizado, irmãos, com 23 anos de idade, com 23 anos. Agora, em junho, de 19 de junho, eu completo 60 anos. 37 anos. O inimigo desistiu de mim? Não. Ele continua vindo atrás de mim. Isso significa que eu não posso baixar a guarda. Não posso me tornar autossuficiente. Pedro baixou a guarda. Não, Senhor, não se preocupe, não precisa nem orar por mim. Pedro, eu roguei por ti. Não, Senhor. Pedro vai me negar nada. Não vou negar coisa nenhuma. Isso não vai acontecer, não, Senhor. Fique tranquilo. Eu estou pronto até para morrer por ti. Guarda baixa. Foi suficiente
Pedro dá o primeiro passo. Esse aí foi o primeiro passo. Se tornou autossuficiente. Ainda não traiu Jesus, não negou Jesus, mas deu o primeiro passo. Será porque eu falo para alguém que se tornou autossuficiente? Eu conheci pessoas nessa igreja. Eu dizia, você já comprou lição de escola sabatina? Não, eu não preciso mais estudar lição de escola sabatina. Basta eu ler o verso áureo da lição. Eu já sei tudo da lição. Não, isso aqui não é brincadeira, irmão. Isso aqui não é exagero. Líderes que disseram isso para mim no começo da fé. Eu estava começando na fé. E já sei tudo. Basta eu ler o verso áureo. Então não preciso nem ler lição de escola sabatina. A autossuficiência é o primeiro passo. Né? Pode acontecer com qualquer pessoa, mas comigo não. Fulano de tal caiu, teve aquele problema lá. Rapaz, como é que pode? Isso nunca vai acontecer comigo. Né? Foi o que Pedro disse. Aí veio o segundo passo. Vamos avançar aqui para a gente não se perder no tempo. Voltemos a Lucas, capítulo 22. Eu preferi ler em Marcos, porque acredito que foi o próprio Pedro falando, né? Mas vamos ver agora em Lucas, o segundo passo, Lucas 22, verso 54. Então, prendendo, diz aqui na minha versão, Lucas 22, 54, então prenderam a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Aqui Pedro aparece. E a Bíblia diz, Pedro seguia. Pedro continuava seguindo. Mas Pedro seguia de longe. Pedro ainda não havia abandonado Cristo. Ele se tornou autossuficiente, mas ainda não tinha abandonado Cristo. Ainda seguia, mas agora já estava seguindo de longe. Seguir a Cristo de longe, irmãos, é um perigo muito grande. Talvez o maior perigo seja porque, estando de longe, a gente não consegue ouvir direito a sua voz. Nós estamos de longe. Quando estamos de longe, não temos muita certeza de que ele pode nos ouvir. O que é um erro. Ele nos ouve, sim. Eu lembro quando eu era pastor lá no Pará, quando eu trabalhava numa região ribeirinha, irmãos de Igarapé-Miri. Era um distrito todo ribeirinho, praticamente. Né? As igrejas eram na beira do rio. Saudade desses irmãos, que algum irmão lá do Pará e que está conosco aqui. Eu gosto demais dessa região, tenho muitas saudades, né, desse povo. E eu lembro que às vezes eu passava de barquinho assim, um casquinho, uma canoazinha, ia passando no casquinho. E os irmãos diziam, falava baixinho assim, fulano de tal, irmã Maria, vai hoje, vai para a igreja, está indo para a igreja, né? Fala baixinho. Vai para a igreja falar como se a pessoa estivesse ali pertinho. E lá dentro eu vi agora, eu estou indo, pode ir, eu estou indo. E eu pergunto, como é que ouviu, irmãos? Eles estavam acostumados, o ouvido estava acostumado a sons. Eles conheciam as embarcações, tudo pelo som do motor. Ó, o carro do prefeito, ou a lancha do prefeito, ó, lá vem a lancha do pastor. Eles conheciam pelo som do motor. E alguém falava assim comigo aqui, irmão, você está indo, irmã? Já estou indo, irmão João, eu estou indo. Pode avançar. Eu ficava impressionado. Jesus ouve, ainda que você esteja distante, mas temos a impressão, quando estamos longe, de que ele já não nos ouve. Mas certamente nós não conseguimos mais ouvi-lo, porque estamos distantes. Não conseguimos tocar nele, estamos distantes. Não conseguimos ser tocados por ele, porque estamos distantes. Seguir a Jesus distante significa seguir sem compromissos, sem fazer compromisso, sem se comprometer. Aqueles que, quando a igreja se reúne, diz assim, nós teve eleições aí, fulano de tal foi escolhido para ser diácono, porque ser diácono dá trabalho, envolve compromisso, tem que chegar cedo na igreja. E hoje nós vivemos uma crise de compromisso. As pessoas não querem se comprometer. Pedro se afastou.
se afastou, não abandonou por completo, mas passou a seguir de longe, como muitos fazem hoje. Primeiro Pedro se tornou autossuficiente, depois passou a seguir de longe. Aí veio o terceiro passo, terceiro e último passo. Versículo 55, nós lemos o 54, Lucas 22, versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre eles quem? Entre os escarnecedores, irmãos. Pedro puxou a cadeira, e lá estavam os escarnecedores, zombando de Cristo. Olha aí, aquele que era o rei dos judeus, aquele que era o Messias, olha como está lá tomando surra toda hora. Pedro puxou a cadeira e sentou no meio deles, sentou entre eles, exatamente o contrário do que diz o Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o varão ou a varoa, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Lá estava Pedro. Só complementando o versículo, o texto bíblico, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Pedro estava na roda dos escarnecedores. Sentou-se ali, ainda se sentia suficientemente forte. Que mal poderia ter? Qual o problema de estar aqui? Não tem nenhum problema de estar aqui. Uma vez um jovem disse para mim, pastor, vou lhe avisar porque o pessoal vai falar aí, mas eu vou no carnaval. Você vai fazer o quê no carnaval, rapaz? Não, eu vou lá porque eu vou dar o meu testemunho. Disse, como assim? Eu vou lá e as pessoas vão estar pulando, vão estar dançando, bebendo, e eu vou estar, dando testemunho. Isso é um grande testemunho, né? Grande testemunho, sei lá, no meio do pessoal com o carnaval. Isso não é testemunho, meu irmão. O testemunho é você não ir lá. Não, mas eu vou dar o meu testemunho. Onde os ímpios estão, onde os escarnecedores estão escarnecendo, onde os ímpios estão praticando a impiedade, não é o lugar do cristão estar. Você pode ir lá e puxar, e trazer ele para cá. Não, para você conviver, você participar dos prazeres dele. Nós não fomos chamados para isso. Pedro estava ali, andando com os incrédulos. Muito cuidado. Muito cuidado quando fazemos compromisso com aqueles que não querem nada com Deus. Eu falo aqui para jovens que talvez ainda estão na fase de escolha do amor, né, do companheira para a vida. Muito cuidado com associações, especialmente associações amorosas, com aqueles que não querem nada com Deus. Muito cuidado. Cuidado com aqueles que talvez você esteja sendo tentado a fazer uma sociedade com alguém que não quer nada com Deus. Vai lhe trazer problemas. Jesus diz que qual é a união que tem entre a luz e as trevas? Nenhuma. A luz existe para iluminar as trevas. Eu vi um pensamento que dizia assim, a luz não foi criada para zombar das trevas. A luz foi criada para iluminá-la. Não tem como a luz ter amizade com a treva. Quando a luz chega, a treva dissipa. Ela ilumina as trevas. Não dá para ter união entre as duas. A função do cristão nas trevas é iluminar as trevas. Muito cuidado com os compromissos que fazemos. Cuidado com andar com incrédulos. E foi justamente ali, entre os incrédulos, na roda dos escarnecedores, que Pedro negou seu Senhor. Ele deu o terceiro passo. O primeiro passo, se tornou autossuficiente. O segundo passo, ele passou a seguir a Jesus de longe. O terceiro passo, ele passou a conviver, a andar no meio dos incrédulos. E foi ali que ele traiu o seu Senhor, no versículo... deixa eu me ver aqui para não me perder. Versículo 60...
Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. O que você está falando, rapaz? Que conversa é essa? Ele dizia. Enquanto as pessoas diziam: rapaz, você estava com ele, o jeito, a sua roupa é roupa de crente, rapaz. Esse livro está na sua mão. Esse livro é livro de crente. A maneira que você fala, que denuncia, você é crente. Você estava andando com Jesus, sim. Olha aí o seu jeito, a maneira que você conversa. Tá vendo? Você estava com ele, claro que você estava. Rapaz, eu não estava. O que está na tua cabeça? O que você está falando? Eu nunca vi esse homem. Ele diz que ele até praguejava, né? Eu imagino aí que ele está dizendo até palavrões para desassociar a sua imagem da de Cristo. Não tem nada a ver comigo. Eu nunca vi esse homem, não sei nem quem ele é. Ali, na roda dos escarnecedores. Foi ali que ele traiu o seu Senhor. Aquela foi a pior noite na vida de Pedro. Agora, se eu terminasse essa meditação aqui, essa reflexão aqui, dessa maneira, eu não teria pregado o Evangelho. Não o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não termina com a queda de Pedro. Como a história de Jesus não termina com a morte de Cristo. Não é verdade? Eu estava vendo um dia desse um vídeo, o muito conhecido e muito competente compositor, Padre Zezinho, com letras maravilhosas, que todos nós amamos muito das músicas que ele escreveu. E ele fala que os bispos um dia procuraram e disseram: rapaz, você matou Jesus e deixou Jesus morto no hino Um Certo Galileu. E realmente o hino termina. Me parece que a quarta estrofe termina com a morte de Cristo. E mataram Jesus de Nazaré e no meio de ladrões, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. Termina assim, Jesus morto. Aí ele diz no vídeo, ele disse: não, então eu resolvi fazer a quinta estrofe. Eu até recomendo que vocês procurem no YouTube a quinta estrofe de Um Certo Galileu. E ele fala que Jesus ressuscitou e ele vai voltar. Mas o Evangelho, a história de Pedro, não termina com a sua queda. Agora eu queria ver o caminho de volta. E o caminho de volta de Pedro, ele começa com um olhar. Um olhar. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor. Quem toma a iniciativa é sempre Cristo. Quem caiu foi Pedro, mas quem toma a iniciativa é o Senhor. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. A figura ativa aqui é o Senhor. E Pedro é a figura passiva. Pedro está no chão. Pedro está caído. Pedro negou seu Senhor. Pedro deu 3 passos, negou seu Senhor. Mas o Senhor, voltando-se, ou seja, Jesus olha para trás, voltando-se o Senhor, e fixa os olhos em Pedro. Irmãos, eu fico até imaginando como é que é a força desse olhar. Eu costumo dizer aqui, eu quero ver Jesus voltar, e uma das coisas que eu quero contemplar nesse dia são os olhos de Cristo. Eu quero olhar nos olhos dele. Ninguém jamais olhou nos olhos de Cristo e ficou igual. Cristo fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pastor Estina, quando estava pregando para nós aqui algumas vezes, quase sempre que ele falou aqui, eu lembrei o dia que eu o encontrei em Santarém, eu era pastor do Pará. Ele foi lá fazer um batismo do irmão Ronaldo. Tinha alguma relação, foi ele e os Arautos do Rei, tinha alguma relação com o irmão Ronaldo, que parece que passou no Cevisa, tinha alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. O irmão Ronaldo era do outro distrito, eram 2 distritos lá em Santarém. Eu lembro que ele pregou sobre Pedro na hora do batismo, e ele disse assim: o que dizia o olhar de Jesus? Ele disse: antes de dizer o que dizia o olhar de Jesus,
eu vou dizer o que não dizia, nas palavras do pastor, do querido pastor Estina, né? Não é o Estina, ele disse, eu vou dizer o que não dizia. O olhar de Jesus não dizia, Pedro, eu não falei para você, Pedro. Cadê você agora, Pedro? Cadê aquela conversa toda que estava pronto para morrer? Você é um fanfarrão, Pedro. Não dizia isso, o olhar de Jesus. Você é conversador, rapaz. Você faz promessas que você não consegue cumprir, rapaz. Você disse tanta coisa, chegando na hora, cadê? Não dizia isso o olhar de Jesus. Talvez diria isso o meu olhar. Se fosse eu diante de um Pedro agora caído, talvez eu pisasse em cima. Você não é de nada, rapaz. Você é um fanfarrão, Pedro. Na hora que eu preciso de você, de alguém que me defenda, diga assim, não, se eu estou com ele, você me abandona. Você é como os outros. Sabe de uma coisa? Não olhe mais para minha cara, não, viu? É assim que muitas vezes nós fazemos com os amigos quando falham conosco, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui, né? Sobre os amigos. Precisamos dar o direito aos amigos de falharem conosco, porque são pecadores. Né? Dá o direito. Quando eu digo dar o direito, é perdoar. Porque é um pecador. E Jesus fez isso com Pedro. O olhar dele não dizia, não jogava na cara dele o seu erro. Aí o pastor Nelson Mestina continuou dizendo, o olhar de Jesus dizia, Pedro, não importa. Jesus fixou os olhos de amor sobre Pedro. Como dizia, eu estou aqui, eu continuo confiando em você do mesmo jeito, eu continuo apostando em você do mesmo jeito. Eu te chamei para a vitória, Pedro. Não foi para a derrota, não foi para isso que eu te chamei. Pedro não resistiu à força daquele olhar. Pedro caiu em si. Pedro caiu em si. Alguém já disse que Pedro caiu para cima, né? Nunca houve na história um choro igual ao de Pedro. O choro de Pedro foi bem diferente do choro de Judas. Que aconteceu, acho que na mesma noite, né? Foi na mesma noite? Eu creio que sim. Naquele mesmo contexto, né? Da noite para madrugada, quando Cristo foi preso, Judas também chorou. Eu pequei, falando com Caifás, Judas disse, eu pequei com lágrimas, eu traí sangue inocente. Mas o choro de Judas era um choro do remorso. No livro O Desejado de Todas as Nações diz isso, era o remorso provocado pelo receio das consequências. Eu traí o Filho de Deus, o que vai acontecer comigo? Existe muito choro, quando alguém é pego no flagrante, que chora, choro do remorso, porque eu fiz isso. Não o choro do verdadeiro arrependimento, não é o choro de Pedro. O olhar de Cristo desnudou Pedro. Ele olhou nos olhos de Cristo e viu o amor por ele. 3 anos e meio de grande amor por ele. E ele não resistiu, ele saiu dali e chorou amargamente. Nunca houve na história um choro igual ao de Pedro. Existe uma lenda judaica que diz que todas as vezes, enquanto Pedro estava vivo, que todas as vezes que ele estivesse em um lugar e o galo cantava, ou o galo cantasse, a lenda judaica diz que Pedro chorava de novo, que ele lembrava, e chorava de novo. O arrependimento verdadeiro, genuíno, o arrependimento que brota de um coração que compreende que falhou contra o seu maior amigo, o seu melhor amigo. Por que eu fiz isso? Porque eu pequei contra o meu Deus. Exatamente o contrário do que fez José. Como eu faria tamanha maldade, ele disse para a mulher de Potifar, José, e pecaria contra o meu Deus. Pedro reconheceu, pequei contra o meu Deus. Eu não preocupado com as consequências, eu falhei com ele, eu não podia falhar com ele. Aquele pensamento dele, eu estou pronto, era o desejo dele, queria sim, estar pronto até para morrer por Cristo. Era o desejo do coração dele. Embora o desejo o havia deixado
o tornou autossuficiente. Era um arrependimento sincero. E o caminho para o céu sempre começa com arrependimento. O arrependimento sincero. Pedro havia sido avisado, mas a autossuficiência o impediu de ouvir a promessa graciosa de Cristo. Eu roguei por ti. Ele não queria ouvir. Cristo intercedeu por ele. Ainda agora, enquanto olhava para ele, no chão, caído no chão, Jesus ainda intercedia por ele, com seu olhar. Deus transformou, mais uma vez, uma maldição em uma bênção. Pedro saiu maior e melhor dessa experiência tão negativa. É por isso que alguém disse que Pedro caiu para cima, desafiou as leis da gravidade, ele não caiu para baixo, ele caiu para cima. Que essa queda foi o que fez com que acontecesse de fato a conversão. É por isso que Jesus diz: Satanás, eu roguei por ti, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E a conversão aconteceu ali. Por isso, Pedro se tornou um dos mais proeminentes discípulos de Cristo, se tornou um dos líderes da igreja. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro jamais, nunca mais foi o mesmo. No Pentecostes ele aparece em somente um sermão. Cerca de 3.000 pessoas, 3.000 homens, né, aceitaram o evangelho de Jesus. Mas ao dizer isto, que Pedro caiu para cima, eu não estou dizendo que cair é bom. Talvez alguém interprete mal essas palavras e pode dizer assim, não, então vale a pena cair, né? Vale a pena dar os 3 passos de Pedro e cair, porque aí a gente se converte. Não, cair não é bom. Nunca foi bom cair. Porque às vezes quando nós caímos, as quedas deixam marcas. Eu tenho uma marca do joelho aqui, quando era criança. E não foi um acidente muito grave, não. Apenas caí, arranhei o joelho, e a marca está aqui até hoje, no meu joelho. Por certo, você também tem marcas de suas quedas. Existem quedas que deixam marcas para sempre. Às vezes é uma gravidez indesejada, às vezes é o final de um casamento, de uma família, às vezes é a perda de um emprego, de uma amizade, da saúde, perda da saúde, tudo por conta das quedas, e às vezes levamos marcas para sempre das nossas quedas. Então, cair não é bom. Porém, se eu falo para alguém que já caiu, não se desespere. Se eu falo para alguém que se tornou autossuficiente, que passou a seguir a Jesus de longe, está frio, de longe, não lê Bíblia, não ora, não participa de mais nada. Talvez você entrou aqui agora, por acaso alguém convidou, você entrou talvez ali, eu vou assistir hoje. Estou assistindo por assistir, está frio, está seguindo a Cristo de longe. Talvez eu fale para alguém que está fazendo compromissos com o mundo. É a hora de dizer, chega, eu não vou dar todos os passos que Pedro deu. Eu não vou ter a mesma experiência de Pedro, não vou cair. Basta. Reconheça esquece o alto. Entenda que sua suficiência está no alto e você não tem autossuficiência. Que a nossa única suficiência é Cristo. Temos que entender isso, temos que lembrar isso. É o que Ele pode fazer por mim, é Ele que me segura. Eu roguei por ti, Pedro. É Ele que me sustenta. Eu preciso não fazer compromissos com o mundo. Está fazendo, abandona isso aí. É um namoro que não te leva para cima, cai fora. Mas, pastor, é tarde. Eu já dei os 3 passos, ou eu dei apenas um passo, e eu já caí. Pedro também caiu. O que você faz? Olhe para Jesus, Ele está olhando para você agora. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos olhos de Cristo. Veja o que disse de Cristo.
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, está oprimido, você que está doente, você que está sem fé, você que caiu. Vinde a mim, eu te aliviarei. Tudo começa com olhar. Se você já caiu, a queda não é um fim. Não é um fim para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que desejam estar em Cristo. A queda pode ser um recomeço. Arrependa-se. Confie na graça de Deus. Contemple o olhar de Cristo. Será que nesta manhã alguém ouviu a voz de Cristo falar ao seu ouvido agora? Não importa como você está. É hora de voltar. É hora de se arrepender. É hora de chorar. Do arrependimento sincero. Volte para mim. Não importa em que estágio você esteja na sua vida. Se você já está no estágio de que já estou pronto, volte para mim. Se você está no estágio de estar se afastando, volte para mim. Se você já está fazendo compromissos com aquilo que está afastando de Cristo, volte para mim. Ah, você já caiu. Volte para mim. O Evangelho termina com a restauração de Pedro. Depois que Jesus ressuscita, a mensagem do anjo é: vá dizer aos meus irmãos e a Pedro. Não é assim? Aos meus irmãos e a Pedro, que eu vou adiante de vocês para a Galiléia. Lá me encontrareis. Gostaria você de pedir ao Senhor que realize a transformação do seu coração. Gostaria de voltar para Ele agora. Põe a sua mão aí. Amém? Eu quero voltar para Deus agora. Você gostaria? Nós vamos orar. Já podemos orar. Pastor Moreira. Podemos orar, mas nós vamos continuar essa mensagem por mais uns 2 minutos. Faça Então, oração pelo povo. Pode orar, por favor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra mais uma vez nos encontrou. O Senhor nos encontrou através da tua palavra. Nos falou ao coração da nossa necessidade de reconhecermos do quanto precisamos de ti. Que sem ti nós somos apenas vasos quebrados. Não existe suficiência nenhuma em nós, nenhuma. Nós não somos desvalorizados, nós somos desvalidos. Em nós mesmos não existe nenhum tipo de valor. Mas entendemos que nós somos valorizados em ti, porque o Senhor nos ama. O mérito não está em nós mesmos, está em ti. O Senhor nos ama a despeito de nós mesmos. Na história de Pedro, nós nos reconhecemos. Em alguns aspectos, nos reconhecemos. Talvez até pelas quedas. Mas queremos, ó Deus, que essa mesma história, ela também se cumpra em todos os detalhes, que possamos nos arrepender de forma verdadeira, possamos contemplar o teu olhar de perdão, possamos voltar para ti e nos tornarmos os instrumentos que o Senhor almeja quando o Senhor nos criou. Perdoa o nosso pecado, Senhor. As mãos que foram levantadas aqui rogam o perdão do pecado, que o Senhor nos perdoe a todos nós, e que este perdão não apenas ele remova esse pecado e jogue na profundeza do mar, mas nos encha de poder para vencer as nossas más inclinações, os nossos desejos pecaminosos. Que este perdão nos encha de poder para vencer a nossa própria natureza, que nos ajude a cada dia a ser melhores do que somos. São bênçãos que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse não é o sermão bonito, não é aquele sermão que vai dizer assim,
Que mensagem! Esse é o sermão da vida, meu pastor. Esse é o sermão da vida. São palavras da vida para se considerar todos os dias. Enquanto eu te ouvia, e agora na parte final, eu tive a impressão, a sensação de que os dois últimos passos são a consequência do primeiro. Verdade. Parece que é progressiva, né? Progressivo, né? Abriu o caminho para isso. Por isso que o Senhor nos ensina que nós devemos andar humildemente com o Senhor, nosso Deus. Humildemente com Deus. Porque olhe para o seu corpo e veja quem é você. Esqueça a sua mente, olhe para você, dá uma olhada no teu corpinho aí. Se é grande, se é pequeno, eu não sei. Olha para o teu corpo e veja quem é você para se atrever a enfrentar o diabo. Seu corpo que se fere, seu corpo que pode ser destruído por um vírus. Seu corpo que é capaz de pôr fim porque se engasga com um pedaço de pão. Pastor, mais uma vez, obrigado por se colocar na mão de Deus, porque Deus falou ao meu coração e ao coração de milhares aqui. E o pessoal está escrevendo aqui, eu também observei. No seu caso, teve a ilustração. O galo cantou um baita. É verdade. É verdade. Alguém falou que eu percebi também, né? E ele cantou aqui algumas vezes, né? Eu queria ouvir e cantar um hino. Seu maravilhoso olhar. Você falou por muitas vezes essa expressão. Era esse hino está na minha cabeça mesmo. Esse hino, o olhar de Jesus. Interessante que, só para que a gente perceba, nós temos outro exemplo desse olhar, né? Tem um momento da vida, eu já fiz até uma reflexão às vezes sobre isso, né? Que a gente não acorda para a vida, né? Davi errou uma, duas, e foi errando. E aí chegou alguém que diz, ei, você está vendo o que está acontecendo? E nesse caso, Pedro também foi errando uma, errando duas, e o Senhor, Pedro, Simão, né? E agora chega o momento que o olhar de Jesus faz o que nenhuma palavra fez, né? Nenhum argumento de palavra fez. O olhar de Jesus penetrou em Pedro de tal forma que ele caiu em si. Que hoje você consiga ver esse olhar, que é mais importante atentar ao que ele não diz do que o que ele diz. Entenda isso. Jesus não está desistindo de você. Jesus não está repreendendo você. Jesus está apenas dizendo, eu confio ainda em você. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.